Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho. São 19 horas e 56 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: por que pessoas não são batizadas com o Espírito Santo com mais frequência? É uma pergunta muito boa. Por que, pastor Ivanildo? Pastora Rose? Nós vamos ver à luz da Bíblia. As pessoas, antigamente, pastora Rose, você que nos ouve, vocês que nos acompanham, os 12 mil em uma das redes sociais, graças a Deus, está evoluindo, está crescendo. Isso significa que o conteúdo está sendo aceito. A palavra de Deus está sendo aceita. As redes sociais estão desenvolvendo. As pessoas estão aceitando a palavra de Deus em meio caos, em meio guerra que nós estamos enfrentando em alguns países, meu amigo e minha amiga. Por que pessoas não são batizadas com o Espírito Santo com mais frequência? Infelizmente, não é a prioridade delas. Elas vêm à igreja, mas o objetivo dela não é o Espírito Santo. Porque, infelizmente, o ser humano, eles querem algo para mostrar. E o Espírito Santo não se mostra. Ela quer algo para poder mostrar. Se dá o nome de status. Muitas pessoas, tem uma moça aí, uma jovem que está fazendo um sucesso terrível sobre o status. Ela paga o status dela por causa do amado dela. E ela está fazendo um sucesso extraordinário. Uma musiquinha desse tamanhozinho. Então, as pessoas, elas não botam o Espírito Santo como prioridade, meu amigo e minha amiga. A prioridade dela é o capricho dela, é o egoísmo dela, é o egocentrismo dela. Ela tem que ser o foco, não é o Espírito Santo. Na minha época, há 30 anos atrás, mais 31, o Espírito Santo era totalmente o foco dos novos convertidos. Diariamente tinha pessoas batizadas com o Espírito Santo. Reuniões que... Né? A prima até se assustou quando viu a minha ficha de 30 anos atrás. Gente, vocês são muito antigos na presença de Deus. E nós mantivemos esses 30 anos o mesmo padrão de relacionamento. O mesmo padrão, o mesmo caráter. A mesma postura diante de Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele permaneceu em nós. E muitos dos meus companheiros que serviam comigo hoje estão, pastora Rose, infelizmente não falo com alegria, mas de volta às trevas novamente. Porque eles não optaram em colocar em primeiro lugar o Espírito Santo. É como a senhora estava falando agora há pouco sobre a oferta. Eu vi um vídeo de um rapaz falando, o outro até falou assim: graças a Deus que alguém falou isso. Pastores, para de pedir dinheiro. Mas quem disse que o pastor pede dinheiro? Está escrito aonde que ele pede dinheiro? Hã? Só se for você. Mas está escrito aonde que o pastor pede dinheiro? O pastor,
todos os dias ele pede oferta, que é bíblico. Todos os dias ele fala praticamente dos dízimos, que é lei. Então, as pessoas, elas têm colocado o coração nos seus dinheiros e têm morrido. Você lembra de Ananias e Safira, pastora Rose? Eles quiseram fazer parte de um grupo. Eles quiseram fazer parte de um grupo. Eles viam os discípulos alegres, felizes, fazendo a obra de Deus. E uns vendiam o que tinha para poder manter o outro. E eles tinham um terreno e falaram assim: vamos vender para ajudar também a obra. Mas eles não imaginavam que Deus ia abençoar de uma tal maneira que aquele terreno se tornaria tão caro que eles não perderam tempo, meu amigo. Eles pegaram parte do valor e guardou para si. Olha, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim para ele: Ananias, foi por X que você vendeu o terreno? Sim, foi só isso aqui. Por que tu mentiste para o Espírito Santo? Por quê? O dinheiro não era teu. Você dava se você quisesse. Mas desde o momento que você abriu a boca e falou que ia doar para a obra de Deus, já não é mais seu. Vai morrer. Na hora ele caiu durinho, pastora Rose. Pastora Rose, na hora. E os meninos, e o povo se encheu de temor. E os meninos pegaram um pelo pé, outro pelo braço e enterraram. E Deus deu uma oportunidade para a mulher dele. Cuidado que a oportunidade é única. Cuidado o que é que você está planejando em fazer. Cuidado. O que é que você quer fazer? Cuidado. O que é que Satanás está botando no seu coração e na sua mente. Deus não ia trazer essa informação à toa. Ele deu uma oportunidade para Safira. Você sabe o que ela fez? Ela concordou com o que o marido falou. Foi esse valor mesmo, Pedro. Eis aí a porta os que levaram o seu marido para ser enterrado. Vai levar você também. Na hora o Espírito Santo feriu ela e matou. Não brinque com o Espírito Santo. Não vem para a igreja para atrapalhar o culto de Deus. Eu tenho 30 anos na presença de Deus. Eu tenho conhecimento de pessoas que estão loucas por aí, porque foram atrapalhar a obra de Deus. Tem outras que estão aí sem destino, porque tentou atrapalhar a obra de Deus. Se você não quer, tu sai fora, meu amigo. Porque a obra de Deus não é nenhuma brincadeirinha para a gente poder brincar. Isso daqui não é um teatro que qualquer um sobe no altar para poder fazer o que quer. Não. Você não sabe o que significa o altar. Você não tem noção do que é o altar. Pesquise mais sobre ao altar para você entender. É por isso que muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, porque ela carrega o mundo dentro dela, ela carrega a mentira dentro dela, a infidelidade dentro dela. Ela não é temente a Deus, ela é temente às suas vontades, ela é temente ao pai, à mãe, o irmão, o patrão.
Sabia, pastora Rosa? O patrão, viu o testemunho que foi colocado lá, que eu botei no grupo da igreja lá? O patrão não queria deixar, foi a patroa ele ir para a igreja, ele foi assim mesmo, foi mandado embora, e Deus transformou aquele homem em um grande pregador. O problema das pessoas é que elas querem ser o centro das atenções. E o Espírito Santo nunca vai tolerar você ser o centro da atenção. O centro da atenção não é nem o Espírito Santo, se você não sabe. O centro da atenção é o próprio Cristo. Ele dá testemunho de Jesus através de nós. E se você tem guardado glória para você, honra para você, você é um dos piores, mais miserável homem ou mulher que nós conhecemos. Estava vendo um texto do pastor Marcelo Irineu, que tem um incrédulo que tem sido mais cristão do que muitos cristãos. Infelizmente, os cristãos têm sido uma vergonha, mentirosos, enganadores, maldosos, ruins, feiticeiros, amaldiçoando a obra de Deus para ela não crescer, amaldiçoando o projeto de Deus para não crescer, só porque não foi aceito, só porque não foi escolhido. Tem muitos assim. E por isso que o Espírito Santo não pode habitar dentro de uma criatura maldosa e com esses sentimentos. E a Bíblia diz que Ananias e Safiras, eles tiveram o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que existe um homem chamado Balaão, profeta de Deus, pastora Rose. Homem, o único profeta em toda a existência da palavra de Deus que orava de olho aberto. Mas ele se vendeu por salário. Ele era fascinado por dinheiro. Ele era fascinado por dinheiro. Ele tinha um desejo tão grande por dinheiro que ele aceitou salário para amaldiçoar o povo de Deus, para atrapalhar a obra de Deus. A Bíblia diz que quando o anjo foi matá-lo, quem salvou ele foi uma mula, um animal, salvou ele. E ele danou-lhe a espancar a mula, e a mula falou para ele assim: pastor Roso, por que tu tá me batendo, rapaz? Por que tu tá me espancando? Mas você não quer andar. O cara estava tão cego que ele estava conversando com quem? Com a mula. Quantos que não estão na igreja estão cegos espiritualmente, só enxergam o seu egoísmo, o seu egocentrismo, o seu desejo próprio. Não consegue enxergar o próximo. Não consegue enxergar a necessidade do próximo. Sem misericórdia, sem piedade, cruel, ruim, desobediente, maldoso, faccioso. Porque Satanás tem enchido o coração. Esse é o problema, meu amigo. Porque muitos não são batizados no Espírito Santo, estão há anos dentro da igreja e não são batizados com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que tudo que nós temos que guardar é guardar o coração. E o primeiro mandamento é este: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como você mesmo. Então quer dizer que o segredo está em amar o próximo. Quando você abre o seu tesouro para ajudar o próximo, sem nenhuma reserva, sem nenhum queixume, sem nenhuma mimimi, Deus, ele abre o bom tesouro dele para você, meu amigo. E ele derrama o Espírito Santo sobre você. Olha só
O que tem atrapalhado as pessoas de serem batizadas com o Espírito Santo? Por que pessoas não são batizadas com o Espírito Santo com mais frequência? Estou lá no site de quarta-feira. A Bíblia não dá uma única razão direta, mas apresenta vários princípios que ajudam a entender por que muitos hoje não são batizados com o Espírito Santo com tanta frequência como no início da igreja. Olha aí. Primeiro, falta de sede em buscar sincera. A pessoa, ela... Quem quer o Espírito Santo? Quem quer ser batizado? Eu! Mas não é uma sinceridade. Não é real. É simplesmente da boca para fora. É como o Espírito Santo, ele falou. Esse povo, eles me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você quer saber se o seu coração está com Deus? É se ele fala de Deus. Você quer saber se o seu coração está com Deus? Quando você está diante das pessoas, você fala da palavra de Deus? Quando você está diante das pessoas na fila do metrô, na fila de pagar a conta, você fala das coisas de Deus? Você, quando está com a sua família, tem uma oportunidade de pregar de salvação, você fala? Quando você está no bem bom com seu marido e ele está com o coração aberto, você fala do que você aprende? Quando você está no WhatsApp ou nas redes sociais, você recita versículos que Deus falou contigo? Hã? Olha aí. Quando nós estamos conectados com Deus, meu amigo, nós não temos cansaço de falar de Deus. A nossa maior prioridade é o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o nosso melhor momento. Ele é a nossa melhor alegria, nossa melhor oportunidade. E o Espírito Santo, ele só pode fazer você lembrar de alguma coisa se você se envolver com ela. Por que você só lembra do dinheiro, pastora Rosa? Por quê? Por que você só lembra de benefício? É porque quem tem te alimentado é o seu próprio coração. Só pensa nas vantagens. Que vantagem que eu vou ter? Que oportunidade eu vou ter? Sempre está fazendo alguma coisa esperando algo em troca. Quem é de Deus não faz nada esperando nada em troca. Ele sempre faz esperando uma ingratidão. Ele sempre faz esperando uma malcriação, uma desobediência. Esse é o problema, porque as pessoas, elas não são batizadas com o Espírito Santo com frequência. E quem é batizado, meu amigo, conserva o que você tem, porque muitos querem tirar. A Bíblia diz que Saul, ele foi batizado. Ele foi transformado em um novo homem. Como é que pode, pastora Rosa? Me explica isso aí, pastora Rosa. Entra comigo dentro desse pleito aí. O camarada foi escolhido como rei. Ele foi ungido como rei. Ele dominou o país. Foi batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo meteu o pé. Foi embora. Não quis ficar com ele. Me explica isso daí. Como é que é isso? Se eu já tenho, por que ele foi embora? Me dá um parecer, não teólogo, mas prático, para entender isto. Eu acredito que ele não valorizou. Quando você recebe algo tão precioso, você tem que manter ele, valorizar.
E ele, com certeza, colocou outras coisas como prioridade. E muitas das vezes a pessoa... E não foi falta, eu acredito, de um despertar. É igual o Espírito Santo vai sempre dando oportunidade daquela pessoa não perder o que tem. Mas aí vai agindo com o coração, aí vai, também não é bem assim não. E nisso vai começando o quê? A desobedecer, vai começando a guardar ressentimento, vai começando a ter ansiedade, vai começando a ter ruindade. E isso afasta o Espírito Santo da pessoa. A ruindade, a inveja, o ciúme, tudo isso o Espírito Santo não tem como permanecer dentro de uma pessoa com um ser desse. Porque aí, o ponto, quando chega ao ponto de agindo no espírito, que é o orgulho, acabou. Ele sai fora. Então quer dizer que o casamento de uma pessoa só naufraga porque ela já não está valorizando mais. Mas como... Exatamente. Aí o marido, ele vai caçar outras. Exatamente, porque não está... Porque já não está recebendo. Ele não tem paz dentro de casa, né? Isso. Mas o que isso tem a ver? É a mesma coisa. Você casa com o Espírito Santo. Se ele não tem paz contigo, ele mete o pé, meu amigo. Pastor, que palavra é essa? É sim! Ninguém quer viver. Não vem com esse papo de que é batizado para sempre. Isso é conversa do capeta. Não. Se você é batizado com o servo que você tem. O próprio Senhor Jesus falou em Apocalipse. Com o servo que você tem. Então, o casamento é assim. Se eu não cuido da minha esposa, meu amigo, eu a vivo a maltratando, eu a vivo a desobedecendo a direção dela, eu a vivo a humilhando. Você acha que ela vai ficar do meu lado, meu amigo? Você acha que o Espírito Santo vai ficar contigo? Talvez você não ouve nem mais a voz dele, tu tá ouvindo a voz do capeta e tá pensando que é ele. Tá ouvindo a voz de Satanás e pensa que é o Espírito Santo. Como Saul aconteceu isso. Começou a ouvir a voz do diabo. O camarada, ele perdeu a conexão com Deus. E sabe o que foi que ele fez? Ele consultou uma necromante, meu amigo. Uma feiticeira para invocar Samuel das profundezas. Aí eu te pergunto, quem vive nas profundezas? É o cão. É o cão. A Bíblia diz que nós morremos uma vez e acabou. Como é que você vai voltar? Morreu, meu amigo. Mas o fulano morreu e voltou. É diferente. Ele morreu e Deus trouxe de volta. Agora, quem morreu, não vai voltar incorporado em ninguém não, meu amigo. Isso é o demônio que está enganando você. Essa vozinha que está dizendo que é Deus, está enganando você. Está enganando você, querendo falar para você que o fulano está falando de você, que o fulano está arrumando problema para você, é o diabo. Em vez de você ficar ouvindo a voz desse capeta, você tem que ouvir a voz de Deus. Lê a palavra. Lê a Bíblia. Ele mete o pé. Eu estava vendo um videozinho que a AI fez. A moça correndo atrás de um cara barbudo, rapaz. Todo chechelento. Profeta, me dá uma palavra. Qual é o teu pix? O profeta, vai ler a Bíblia. O profeta botou o terror nela, mandou ela fazer o quê? Se você quer que Deus fale contigo, vai ler a Bíblia. Tem pessoas que são tão preguiçosas, pastora Rose. São tão preguiçosas, que elas querem uma revelação. E quando ela chega aqui no pastor Ivanildo e na pastora Rose não tem revelação a ela. Você quer revelação? Cuidado. Que Satanás vai trazer revelação para você. Você quer saber? Eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou lá na profeta tal, no fulano tal. Aí vai falar o que você quer. Deus nunca vai falar o que você quer. Ele vai falar o que você precisa. E ele vai quebrar mesmo
a madeira para você despertar. Aí, ó, o Espírito Santo não habita em coração que resiste a obedecer. Ele não vai. Ele não vai. Você está a um passo de ser batizado com um demônio enganador. Talvez você fala, as pessoas falam assim, eu sou batizado com o Espírito Santo e ninguém precisa falar nada, ninguém precisa falar que eu sou, não. Mas cadê o fruto, meu amigo? Primeiro fruto, tem paz. Consegue dormir em paz. Hã? Tem alegria. Obedece à voz de Deus, da palavra. É fiel. É fiel? Tem domínio próprio? Tem amor para com o seu próximo? Com aqueles que falam mal de você? Você não precisa andar com eles, mas tem amor? Você tem benignidade, bondade. Bondade não é só bondade que você pega o resto que você tem e dá para a obra de Deus, não. Bondade é você dar o melhor que você tem. O Espírito Santo é o que de Deus? É o melhor. Para você ter ele, você tem que aprender a dar o melhor. Se você não dá o melhor, você nunca vai ter, meu amigo. Aí diz aí, ó. Damos o Espírito Santo aquilo que lhe obedece. Atos 5:32. Olha o que está escrito aí. Atos 5:32. Atos 5:32 diz assim, ó. E nós somos testemunha destes fatos. Nós e o Espírito Santo de Deus deu aos que lhe obedecem. Ele só pode ser batizado com o Espírito Santo se ele obedece. Você obedece à voz de Deus? Você obedece o comando do teu pastor? Você obedece o comando do teu bispo? Eu digo o pastor que cuida de você. Porque muitas das vezes tem pessoas, pastora Rose, que obedecem à voz de um pastor que ela nunca viu na vida só porque ele trouxe uma revelação para ela e falou o que ela estava precisando na hora, pastora Rose. Um pix de 200, um pix de 500 e ali todo dia recebe uma mensagem e acha que Deus não está vendo isso. E a voz do pastor dela que se lasca, que está ali jejuando, que está ali se quebrando, que está ali ensinando, ela está bulufa e vai vivendo uma vida de engano, uma vida de prisão, até um dia Jesus voltar e ela ficar. Olha aí. 5:32. E nós somos testemunhas deste fato. Nós e o Espírito Santo de Deus deu aos que lhe obedecem. 33. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e quiseram matar. Olha aí. Quando você tem raiva do pastor, o que está dentro de você? Quando você está com raiva, o mal alimentando você, meu amigo. Tem um espírito maligno alimentando o seu coração. Tem um espírito do mal alimentando a sua mente. Aí, o segundo, desistência pela vida de santidade. O Espírito Santo não habita em um coração que resiste a obedecer.
Perdão, eu li até o segundo como o primeiro. O primeiro é falta e sede de buscar sinceramente. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O batismo no Espírito Santo é prometido a quem deseja profundamente. Você só é batizado com o Espírito Santo se você deseja profundamente. Se é um fake o seu desejo, se é um engano o seu desejo, você só vem à igreja para poder ter, tirar os estresses. A igreja não é para tirar estresse. A igreja é para ter comunhão com Deus. A igreja é uma arena de guerra, onde nós negamos as nossas vontades para poder fazer a vontade de Deus. O terceiro é falta de ensino e fé sobre o batismo. Muitos nem sabem o que é ou acha que era só para o tempo bíblico. As pessoas, elas acham que o batismo com o Espírito Santo só era para aquela época, pastora Rose. Ela não acredita que nós, no século 21, temos direito do batismo com o Espírito Santo. Ninguém fala, pastora Rose, com tanta eloquência se não for pelo Espírito Santo. Ninguém fala com tanta precisão se não for pelo Espírito Santo. Você vê, e o Espírito Santo tem alcançado centenas e milhares de pessoas através dos nossos discursos, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem salvado vidas. Aleluia. E nós temos visto isso. Nós temos acompanhado isto. Nem tudo o que está dentro do plano de Deus é para ser revelado, meu amigo. Tem assuntos que é privado, que nós não revelamos, mas Deus tem feito coisas maravilhosas. Anteriormente, pastora Rose, eu achava que todo mundo estava envolvido com a causa e eu compartilhava os manares espirituais e muitos tentavam atrapalhar. Hoje nós temos que ser prudentes. O que Deus fala, o que Deus ensina, a gente só dá para aqueles que quer, que crê. E o Espírito Santo revela para nós quem quer e quem crê. Os que não querem e os que não crê, fica com sede, até eles ter desejo de querer conhecer Jesus de verdade. Aí diz aí, ó, no 4, tradições e religiosidade vazia. As tradições humanas muitas vezes substituem a experiência viva com Deus. Invalidaste por causa da tradição o mandamento de Deus. Mateus 15, 6. Mateus 15, 6 diz assim. Mateus 15, 6 diz assim. Esse não precisará mais honra, mas honra os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Este povo, no 8, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram e ensina doutrina que são preceitos de homem. A pessoa, ela tem um pastor que se dedica a ela, luta por ela, jejua por ela, e ela vai buscar preceito de homens que ela não conhece. Às vezes a pessoa obedece mais àquela pessoa que ela está vendo nas redes sociais do que o pastor que tem dado a vida por ela. Por isso que a vida dela é infrutífera.
a vida dela não vai. É como o Senhor Jesus, ele nos orienta que nós não devemos fermentar a massa e nem misturar o vinho, meu amigo. O que é misturar o vinho? É você bebe de um ensinamento, daqui a pouco você bebe de outro, daqui a pouco você está bebendo de outro, daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está como? Confuso. Perde todo o equilíbrio, porque já vive perturbado emocionalmente, espiritualmente, não tem paz. Por quê? Porque quer informação dali, quer informação daqui, quer informação de lá. A Bíblia diz, Salomão falou que é enfado, muito conhecimento. Pratica o pouco que é orientado. Pratica o pouco que é ensinado e toma vergonha na tua cara, em vez de você ficar bebendo tantas águas, aí fica embriagado e não sabe o motivo. Não sabe o motivo. Aí quer contaminar o seio da igreja, meu amigo. Essa carniça nós não vamos deixar chegar no nosso trabalho. Nós corta tudo, meu amigo. Nós corta tudo. Não adianta vir com carniça velha, com ensino velho, que não vai funcionar. O nosso ensino é esse daqui, ó. É a palavra de Deus. Todos que tentaram naufragaram. Verdade ou mentira? Todos que tentaram naufragaram. É ou não é, Thaís? Você que é a número 1 sabe de muita coisa que esses aqui não sabem. Todos que tentaram naufragaram. Tentaram mudar a filosofia do nosso trabalho, a textura do nosso trabalho. Nosso trabalho é simples. A essência é simples, meu amigo. A essência é Cristo. Não tenta trazer outro ensino. O evangelho que nós pregamos é esse daqui. E vamos até o fim. Se esse evangelho não está mudando a tua vida, não existe outro, meu amigo. Porque existe 2 evangelhos. O evangelho de São Satanás e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos estão seguindo o evangelho de São Satanás porque eles não querem, são preguiçosos. Você sabia que o crente muitas das vezes é preguiçoso? Não quer ler. Não quer ler. Quer tudo mastigado. Então ele prefere ouvir uma revelação, ele prefere ouvir uma profecia, em vez dele chegar e falar, Senhor, fala comigo. Fala comigo o que está acontecendo, por que não tá indo, por que não está vindo. E Deus, ele fala. Ah, mas eu prefiro usar fala, tem nada para mim não hoje não, pastor? Tem nada para mim não, uma revelação. Lê a Bíblia, seu preguiçoso. Lê a palavra de Deus. Vai lá quebrar a pestana na madrugada, né? Vai lá de madrugada jejuar. Vai lá de madrugada chorar para falar para Deus. Deus, me ensina, me orienta. Se o próprio Senhor Jesus, ele terminava o trabalho dele diário, ele fazia o quê? Ia para debaixo do lençol, né, o Tiago? Ele ia para onde? Para o monte. Ia orar. Ele ia recarregar suas energias. Você sabe por causa de que muitas pessoas andam fracas, doentes? Porque ela faz a obra de Deus, mas não se recarrega. Ela não se recarrega. Aí quando a gente faz uma reunião, que é em vez de quando uma reuniãozinha ministerial, que é para poder fortalecer a criatura acha que não tem necessidade. Acabou de ter um culto. Gente, mas é diferente. Tá muito tarde. A textura da palavra é diferente. O peso da palavra ministerial é diferente do que um peso de uma palavra normal. Uma palavra para líder. Então, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas estão vazias, estão cheias do próprio Espírito, em vez do Espírito Santo, porque elas abandonaram a verdade, abandonaram a fidelidade, o caráter. Ela não é macho para assumir a sua identidade e usa terceiro para poder se camuflar. Amém? Ela não é macho e nem mulher para assumir a identidade
e ela usa terceiro para se camuflar. Bota a culpa em outras pessoas do seu próprio erro. Bota a culpa em outras pessoas da sua própria queda. Meu amigo, se eu peco, eu sou culpado do meu pecado. Não é o fulano e nem o Beltrano. Eu tenho que tomar vergonha na cara e me arrepender e pedir perdão a Deus. Né? Falar, foi por causa do fulano. Sabe? Foi por causa do cicrano. Foi não, meu amigo. Foi porque você não quis ouvir a voz do Espírito Santo. Não quis ouvir a voz do Espírito Santo. Você achava que você sabia demais. Você achava porque você leu a Bíblia 4, 5, 6 vezes, você já sabia. Não é assim que funciona, meu amigo. Deus, ele atua é naquele que ninguém dá nada. Diz o fraco que eu sou forte. O último é o primeiro. Deus nunca usa os poderosos. Deus vai usar aqueles que ninguém dá nada para falar com os poderosos. E se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ver os seus conceitos. Você precisa ver o que está dentro do seu coração. O que você tem guardado dentro do seu coração? Você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar o seu irmão, você pode enganar o seu vizinho, mas você nunca vai enganar um homem de Deus, que tem comunhão com Deus. Porque antes dele revelar para qualquer um outro, ele revela para os seus profetas. Deus, ele quer salvar você. Só depende de você. Se você acredita que precisa de Deus, para e pensa. O que precisa ser mudado? Deus, o que precisa ser mudado em mim? E Deus, ele vai te falar. Ele vai te ensinar. Aí diz assim, ó, para finalizar. Cinco, ambiente espiritual frio, igreja sem oração, sem busca, sem manifestação da presença de Deus, torna o ambiente desfavorável. Não apagais o espírito, a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 5,19. Muitas pessoas têm apagado o espírito. Qual o espírito? A voz de Deus na mente dela. E por isso que ela anda sem sentido, sem propósito. Deus ainda batiza com o Espírito Santo hoje, mas ele espera corações quebrantados, sedentos e disponível. Você tem que estar disponível. Você está disponível? Ou será que você fica querendo esconder a sua identidade usando o nome de outras pessoas? Talvez você tenha usado o nome das outras pessoas para esconder a sua identidade, o que realmente você quer. Meu amigo e minha amiga, esse discurso foi uma oportunidade que Deus deu para você, Deus deu para mim, para que nós possamos manter a nossa vida salva. Não caia no mesmo pecado que Saul. Não caia no mesmo pecado que Ananias e Safira. Não caia no mesmo pecado de Alexandre o Latoeiro, porque o fim está chegando, meu amigo. Jesus está às portas. Você acha que está salvo. Você acha que vai para a eternidade com Cristo. Cuidado para você não se decepcionar. Cuidado para você não se decepcionar. Toda alma sabe se vai ser salvo ou não, pastora Rosa. Toda alma sabe se vai ser salvo ou não. Porque você sabe o que é que você tem praticado. Eu sei o que é que eu tenho praticado. E se o Espírito Santo não está gerando certeza dentro de você,
é porque você está botando o seu amor em outras coisas, não em Jesus, não na vontade dele. Porque se você bota o teu amor sobre outras coisas, vai vir o colapso e você vai se perder. Até aqui o Espírito Santo me usou.